Revelações, revelações e mais revelações. Agora sim, depois de alguns volumes sem tantas informações quentes, o SBS 114 vem com bombas. Olha essa lista. Informações sobre Sheik e o grau de suas espadas. O nome do navio e da lâmina de Shebeck que ocultam um simbolismo extremamente poderoso. Comentários do Oda sobre as frutas dos Piratas Rocks, a sucessão das Piratas Kuja e Amazon Lily. O autor também revela o passado de Moria como Kozuki e confirma teorias. Agora, pode parecer piada, mas não é. Temos praticamente confirmado um novo membro dos Chapéus de Palha. O Oda também fala que a Bato-Batonomia, a fruta do nosso querido Stussy, parece com a pronúncia de Kit Kat, que seria Kitoketo. Ele fala sobre a Nami e o Baf não tá usando calcinha, e também tem um cara ali que quer ser escravo da Gunko. Mas o mais importante vem agora, né? Ele responde: quem era o homem falando com os Gorosei? Shanks ou Shamrock? E revela o nome da mãe dos garotos, que indica algo incrível. A linhagem dos gêmeos é ainda mais poderosa do que pensávamos. Parece que Figar Lengarlin não escolheu essa mulher à toa. Agora vem comigo, porque cada pergunta dessa carrega consigo uma resposta poderosa. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lip e hoje trago pra vocês revelações bombásticas através do SBS volume 114 de One Piece. Deixa o like, se inscreve no canal e agora sim, let's go! Vinhetinha especial, vem! Dendemushi dos Chapéus de Palha. Leitor, olá Oda Sensei. Você mencionou que os Dendemushi não se importam em ser capturados por humanos porque recebem comida. Isso significa que os Dendemushi da tripulação dos Chapéus de Palha comem as refeições deliciosas feitas pelo Sanji? Eu adoraria saber os detalhes de como a tripulação cuida dos seus Dendemushi. Oda responde: isso mesmo. Bem, antes de tudo, no Sunny existe um Dendemushi de longa distância. Além disso, 5 membros, Nami, Usopp, Sanji, Robin e Franky, carregam Baby Dendemushi de curta distância que às vezes emprestam uns aos outros. Basicamente, enquanto tiverem água, os Dendemushi conseguem sobreviver por cerca de 3 meses sem comida. Porém, como se comunicar por meio de ondas de pensamento consome muita energia, é melhor dar a eles algumas sobras de comida depois do uso. Eles ficam soltos em lugares como o canteiro de flores da Robin ou o pomar de tangerinas da Nami, no convés superior do Sunny. Eles ficam perfeitamente felizes se de vez em quando recebem seus alimentos favoritos, como repolho ou alface. Aparentemente, nos dias em que são molhados com água de regador, eles ficam tão animados que o sinal deles consegue alcançar o outro lado do mundo. Informação super simples, mas super legal e que contribui como um todo para a construção do mundo de One Piece. Eu adoro quando Oda revela, cara, esses detalhes mais micro ali, né, mais do cotidiano, que dão mais cor ao dia a dia dos Chapéus de Palha e o funcionamento do mundo como um todo. A sequência também presenteia a gente com mais riqueza na rotina dos Mugiwaras. Brincadeiras nas festas da tripulação. Leitor perguntou: existem atividades ou jogos padrão que o Luffy e a tripulação fazem durante suas festas? O Oda responde: existem muitos. Assim que o Brook entra no clima, ele começa a tocar piano ou violino. Franky entra com o violão e então começam os cantos e coros. Tem a clássica dança do peixe com rachis no nariz e também quiz do Usopp com quadros e jogos de punição. Braço de ferro, jogos de tabuleiros, Jenga, dardos com armas, espadas, machados ou facas, competições de bebida de quem come ou bebe mais rápido, jogos de dados do Jinbe, caminhar sobre tábua vendado, sumô, show de imitação do Usopp, etc. Mas o mais comum acima de tudo, é claro que é cantar. Muito legal, né? E assim, vamos aos meus palpites aqui, tá? Quiz do Usopp, quem ganha é sempre a Robin, a Nami ou o Chopper, dependendo ali do tema, né? Braço de ferro fica com o Zoraço, não tem como. Jogos de tabuleiro, eu vou com Brook e Jinbe, porque eu acredito que experiência conta muito aqui. Jenga, irmão, nem comparação com o Franky de longe. Dardos, o Usopp, né, dependendo do que for atirar ali também. Eu acho que andar sobre a tábua vendado, cara, não tem como competir com o Sanji. Aquela observação, equilíbrio também, qualquer coisa ele voa ali com o Skywalker, enfim. E sumô, meus queridos, sumô, aí é Luffy, tá? Apesar de que o Jinbe, cara, tem a base forte ali, é do karatê e tudo mais, o Luffy é o campeão de sumô em um ano, então vamos deixar assim, porque a gente completa cada Mugiwara também vencendo um dos jogos mencionados. Aí quem come mais é o Luffy, quem bebe mais é o Zoro, né? Enfim, você já sabe o resto. No fim das contas, todo mundo termina cantando ali unido, comemorando como uma tripulação.
O maior medo de Eiichiro Oda. Nos pesadelos mostrados no capítulo 1142, eu não consigo acreditar que o maior medo das crianças não eram as provas finais. Oda Sensei, qual é o seu maior medo? É a associação de pais e mestres, né? E aí Oda vem e fala, transformar uma prova final em um monstro é muito difícil. Além disso, isso nem foi uma pergunta, você já decidiu por mim, mas você tá certo. É a associação de pais e mestres. Isso é uma grandíssima piada cultural japonesa, porque a associação de pais e mestres no Japão é rígida e moralista pra caramba. Enquanto isso, Oda tá escrevendo sobre piratas, faz piadas com peito e pinto toda hora e resolve conflitos na base do socão. Pois é, então o Oda sabe que se ele for numa associação dessa, vai ouvir pra caramba, e é um grande humor adulto sobre burocracia. Legal demais. Informações sobre Shiki. Leitor questionou. Para comemorar a aparição de Shiki na história principal, por favor, nos conte coisas como a idade dele e a categoria de suas espadas. Claro, o personagem Shiki aparece no filme Strong World. Se você tiver interesse, vá conferir. Mas vamos ver aqui, né? O que eu posso contar? Atualmente ele tem 73 anos. Suas espadas, Oto e Kogarashi, são ambas Ryo Asamono, categoria de 50 espadas habilidosas. Ele gosta de sushi com folhas de ouro e odeia raiz de bardana. Ele vem do país de Iano, um lugar parecido com uma versão mais bruta de Wano. Seus hobbies são comédia e bonsai. Detalhe que tem país de Wano, país de Kano, país de Iano agora, deve ter uns por aí também espalhados. Aqui tem alguns detalhes bem legais. Como Oda disse, ele atualmente tem 73 anos, isso confirma que o Shiki ainda está vivo. E detalhe, a leitura dos números 7 e 3 pode ser lido como Nami, indicando alguma conexão dele com a navegadora. A ideia original do Oda para o filme Strong World era revelar o passado da Nami, trabalhar ela como uma figura central, trazendo segredos da sua história. Enquanto isso, Shiki permaneceria como vilão principal. Então, existem alguns pontos aí interessantes que contribuem para a ideia de que o Oda tinha planos para fazer uma Nami relacionada ao Shiki de alguma forma. Shiki, não tô falando que é pai e filho, nada disso, tá? Mas tinha alguma ideia ali de trabalhar algo em conjunto. Aí agora ele revela uma idade que casa com o nome dela especificamente. Eu acho que no fim das contas ele não vai fazer nada, tá? Ele não gosta de trabalhar o Shiki dentro da história, ele já falou isso recentemente em uma entrevista, então eu acho que essa ideia aí vai acabar ficando pra lá. Talvez até em outro SBS, né? Até porque o espaço pro Leão Dourado dentro de One Piece parece ter sido preenchido agora na jornada de Rox the Shebeck, que roubou todos os holofotes, né? Galera, cuidado, tá? Eu já vou deixar aqui avisado que assim, você pode pensar, não, eu estou preparado pro que vai vir pela frente, eu tô entendendo. Cara, uma vez visto, jamais será desvisto. Preparado? Sim, eu também achei que estava, mas se liga. Leitor perguntou. No capítulo 1156, o navio do Roger tem essa marca aí, né? A caveira com o bigode. Mas o próprio Roger ainda não tinha bigode, então por quê? O Oda falou isso mesmo. Aquilo são macarrões udon. Viu só? Hahaha, é udon. Sim, eu recebi muitas perguntas sobre isso. Muitas mesmas. Então, você tem razão. Eu acho que 99% dos leitores não se importaram, mas agora 100% de vocês não vão conseguir desver isso. O que eu devo dizer para os fãs estrangeiros? Macarrão longos, tá bom? Galera, macarrão udon, ó. Macarrão udon. Mano, simplesmente maravilha, tá? Agora, Oda, mostra o ovão do Roger pra destraumatizar a gente. E eu vou falar, cara, eu acho melhor não perguntarem do ovo do Roger no SBS, porque é capaz de vir alguma piadinha ali sobre as Gintamas, as bolas douradas do rei dos piratas, que a gente também não vai estar preparado, cara. Usuários antigos das Akuma no Mi. Olá, Oda Sensei! Sobre o Captain John e Ganzui dos Piratas Rocks. Eles não são usuários da Jiki Jiki no Mi do Kid e da Bomo Bomo no Mi do Mr. Five, mas o uso deles era um pouco diferente. O Gil Bastar era o antigo usuário da Horo Horo no Mi da Perona. Ele usava os Hollows negativos. Isso mesmo, Oda respondeu. Todos eles são usuários anteriores e já estão mortos. Esses três apareceram uma vez como zumbis generais durante o arco de Thriller Bark, mas isso não importa muito. Não existe uma forma fixa de usar uma habilidade. A personalidade do usuário se reflete nela. Como o Ganzui tem dedos grossos, ele não consegue catucar ali o nariz, né, para fazer bombas como o Mr. Five.
Aproveitando essa resenha sobre os Piratas Rocks, Eiichiro Oda também revelou informações importantes sobre o Shebeck. A primeira é que seu navio se chama a Fúria de Rocks, claramente fazendo uma alusão ao seu comportamento agressivo e raiva, totalmente justificados, direcionados ao governo mundial. Mas mais legal que isso é o nome dado ao seu sabre, cujo grau não foi revelado. Ele se chama Eclipse. E esse nome eu gostei muito por diversos motivos. Primeiro é que existe uma teoria ancestral antiga pra caramba de que no auge de One Piece vai rolar um eclipse, ou um alinhamento planetário que vai tapar completamente o Sol, sendo então a oportunidade ideal para o Barba Negra, filho do Shebeck, explorar todo o potencial da Yami Yami no Mi. Então a espada dele carregar esse nome já deixa a gente atento. Outro detalhe muito legal é que se o Luffy é o Sol, o Rocks empunhando o Eclipse é um contraste narrativo. Seu filho é o buraco negro, a escuridão. O eclipse pode ser tanto lunar quanto solar, então coloca o Shebeck em um campo ainda incerto de atuação, mas o encaixa no grande esquema das coisas relacionadas a sistema solar, né? Ele foi um eclipse, um marco de uma era. Ele ofuscou a lua e ofuscou o sol. Ele foi um evento, um fenômeno. Inclusive, pensando agora na imagem que a gente tem do Barba Negra lá pequenininho, cara, tá se iniciando um eclipse aí ou é só uma lua minguante? Enfim, assim como a espada do Roger é Ace, fazendo uma alusão clara ao seu filho, a espada do Shebeck é Eclipse, também altamente relacionada ao seu herdeiro. Imperatriz de Amazon Lily e Capitã das Kuja. Oda Ti, meu querido, a Capitã das Piratas Kuja sempre se torna a Imperatriz de Amazon Lily? Oda responde que na verdade é o contrário. Existe um ditado em Amazon Lily: nesse país, força é beleza. A pessoa mais forte e mais bonita conquista o trono como imperatriz. Ao mesmo tempo, ela também se torna capitã das piratas Kuja. Com a história da Shakuyako, que escapou dos dragões celestiais, sendo mostrada nesse volume, acho que podemos entender por que Hancock e suas irmãs, que eram candidatas ao posto de imperatriz, foram alvo e escravizadas por alguém. E só para deixar claro esse ponto, tá? Isso aqui é muito trágico. A gente já comentou como nas entrelinhas o que aconteceu com a Hancock é muito pior do que parece e muito pior do que foi retratado dentro da obra. E Oda reforça essa ideia ao responder da maneira que respondeu. Então quando a gente vê todo o ódio dela direcionado a homens e tudo mais, tem muito mais profundidade do que muita gente acredita. A jovem gloriosa foi mostrada usando os mesmos brincos de cobra da Hancock. Também parece que Shakuyako e Tritoma usavam acessórios diferentes antes de se tornarem capitães, mas passaram a usar os brincos logo depois. É uma regra que as capitãs das Kuja usem esses brincos ao longo das gerações? Oda respondeu que, assim como na pergunta anterior, ser imperatriz vem primeiro. Pense nesses brincos como uma coroa que é passada para cada imperatriz. Depois que elas deixam o cargo, são livres para continuar usando ou tirar. Kozuki Moria? O leitor perguntou o que todo mundo estava querendo saber. O Kozuki Moria visto na capa do capítulo 1158 é na verdade o Gekko Moria. Aposto que você recebeu muitas perguntas sobre isso, mas por favor nos diga, Oda Ti. E aí Oda contestou. Isso mesmo, eu queria revelar isso durante o arco de Wano, mas não encontrei o momento certo para encaixar. Com base nas informações que já dei, Moria foi descrito assim: ele lutou contra Kaido. Depois que toda sua tripulação foi morta, ele desenvolveu uma personalidade que depende dos outros. Ele possuía o corpo do lendário samurai Ryuma e a famosa espada Shusui. A partir desses pontos, você pode ter imaginado que ele já esteve em Wano antes, mas o que eu realmente quero contar é o motivo da luta dele contra o Kaido. Quando Moria era um garoto, ele foi levado pelas correntes marítimas até Wano. As pessoas da região de Ringo o acolheram calorosamente. Por valorizarem sua força, deram a ele o nome Kozuki. Moria, que já havia partido para o mar como um pirata, retornou para lutar contra o Kaido na tentativa de salvar o povo de Wano de seu ataque. Porém, ele foi derrotado. Após a derrota, Moria sentiu tanta vergonha que deixou Wano sem dizer uma palavra. As pessoas acharam que ele havia morrido e construíram um túmulo para ele. Como eu cortei isso da história principal, é apenas uma curiosidade que você precisa saber. Meu mano Eiichiro Oda! Essa foi trollação, né? Pô, o cara botou como Kozuki pra gente teorizar, gerar todo aquele rebuliço, falar que... E aí, no fim das contas, não é Kozuki, né? Foi só um nome afetuoso conferido devido à sua força.
Achei meio brincadeiras e travessuras, né? Agora, o mais interessante é aquilo que a gente já tinha teorizado aqui. O Moria voltou para salvar o ano. O plano de vida dele, destruído pelo Luffy, era em prol de libertar o país da tirania do Kaido. Mas não precisou, né? Porque o Luffy foi lá e resolveu tudo sem precisar torturar, violentar ou profanar alguém. Então, cara, muito legal do Moria, mas assim, bacana, vai pela sombra. E é uma pena que detalhes assim sejam cortados da história principal, né? Em um ano, cara, principalmente, a gente viu como algumas coisas bem legais ficam de fora. O passado do Kid, que poderia ter sido trabalhado em um capítulo, a linhagem direta do Zoro como um Shimotsuki, que também acabou sendo revelado em SBS. Tem alguns pontos que machucam mais do que outros, né? Mas também faz parte da gente entender como leitor que pro Oda finalizar One Piece, cara, vai ter que invariavelmente rolar esses sacrifícios, tá? Tem muita coisa além do que a gente vê, mas eu imagino que assim como você, eu preferia também que tudo fosse feito nas páginas do mangá. Só que tem um detalhe, às vezes, não, o Oda pode colocar mais um capítulozinho aqui, outro capítulo... Cara, 3 capítulos já são mais um mês de publicação. Se ele bota mais 10 capítulos, são mais 3 meses. Então assim, né? Estamos aí há 30 anos já nessa publicação maravilhosa. A gente espera que continue pra caramba, mas também tem que ver o ladinho do Odinha. E assim, eu acho legal a gente olhar com carinho pro SBS, por mais que tenha várias informações que a gente quer ter no mangá e acaba não tendo. Porque o SBS, ele também é uma fonte de informação canônica que, se não existisse, olha esse detalhe, se não existisse, como não tá na história principal ali, né, a gente nunca iria saber desses detalhes tão interessantes. Então é legal que tenha informações relevantes. Claro, o máximo que puder ter dentro do mangá, irmão, é pra ter dentro do mangá. Só que algumas coisas vão acabar caindo pra gente dessa forma. Yamato Mugiwara. O Oda, assim como fez com todos os Mugiwaras, incluindo Vivi e também Sabo e Ace, desenhou Yamato aos 40 e 60 anos, tanto em um futuro quanto tudo dá certo, quanto num futuro onde tudo dá errado. O resultado é a piada que, se seguir seu futuro exatamente como Oden, o destino vai ser igual, afinal Oden não seria Oden se não fosse fervido. Trágico, certamente, mas o ponto legal aqui é: o Oda confirma que, se tudo estiver correndo bem, Yamato fará parte da tripulação dos Chapéus de Palha. Esse painel é como se eles estivessem viajando juntos, já fazendo um tempo ali, né? Passando por um ano nesse instante e decidissem então parar para fazer uma visita. Mas e aí? Vai correr tudo bem? Shanks e Shamrock. Aqui a coisa esquenta. Leitor perguntou da Ti, estou me perguntando há muito tempo. Aquela figura encapuzada que falou com os 5 anciões durante o Reverie sobre um certo pirata, era o Shanks ou era Shamrock? Além disso, o cocô das sereias sai pela frente ou por trás? Oda responde, por trás, e sim, era o Shamrock. No anime, ele foi dublado pelo mesmo dublador do Shanks, Shuichi Ikeda. Eu percebi, esqueci de avisar a equipe do anime que não era o Shanks. Mas depois conheci o dublador do Shamrock, Tsuda Kenshiro, Tsuda Ken, e pensei, ele é perfeito para o Shamrock. Agora, acho que foi bom eu não ter escolhido um dublador às pressas naquela época. Vou falar pra vocês, hein. Achei um miguezinho do Oda. E eu não achei um miguezinho do Oda, tipo assim, não pensei que seria o Shamrock. Eu achei um miguezinho do Oda, tipo assim, não avisei não pra galera, esqueci. Cara, ele basicamente virou assim, olhou e pensou, irmão, os caras tão ligando aqui, pedindo pra falar sobre essa cena. Não, vou avisar que é Shamrock nenhum, vou deixar os caras pensar que é Shanks. Se não, quando chegasse no anime, porque a revelação do Shamrock veio depois do anime ter lançado esse momento. Então imagina lá, a gente espera o Shanks falando e aparece uma voz diferente e tal. Já basicamente estaria entregando todo o plot do mangá. Então seria spoiler do mangá e tudo mais, seria uma zona do caramba. Então eu acho que o Oda só meteu um miguezinho ali pra galera da Toei Animation. E tem o meu apoio, tá? Nesse ponto tem meu apoio. A mãe de Shanks e Shamrock. Oda confirma o nome da mãe dos ruivos, Magnolia, que é uma flor muito conhecida por sua força e delicadeza. Um ponto gritante disso tudo é que todas as mulheres de Amazon Lily são nomeadas em homenagem a algum tipo diferente de flor. Dentro do universo de One Piece, existem outras mulheres com nomes de flor, mas são pouquíssimas. Nefertari de Lily, que é lírio, que muito provavelmente tem uma conexão com Amazon Lily ou Amazon Lily. Tem a Violet também, né, que é violeta, e na real eu acho que isso está mais conectado à cor, porque sua irmã é a Scarlet, que é escarlate.
Eu acho que é só isso, né? Não tem outras tantas. Tem Hiyori também, até Komurasaki, que pode ser lido como uma flor e tudo mais, mas nada tão declarado. O que isso aqui quer dizer? Cara, toda mulher de Amazon Lily tem nome de flor, mas nem toda mulher que tem nome de flor é necessariamente de Amazon Lily. Mas o Oda ter escolhido esse nome é muito curioso. E por ser uma escolha deveras curiosa, pode ser que sim, tá? Isso indique que o Shanks e o Shenlong são da linhagem das Amazonas, que nunca, supostamente, dão à luz a meninos. Será que esses gêmeos são um caso extremamente especial? Eu acho que o Oda ter respondido 2 perguntas de Amazon Lily logo antes dessa também é um tanto quanto sospeitoso. E isso também justifica melhor porque o nome do Shenlong é Shenlong, né? Porque significa trevo, que também tá aí, né, na família, aí na árvore das plantas. E o último ponto a comentar é que Magnolia é a flor que simboliza o amor proibido. Certamente uma referência ao que essa mulher sentia pelo demônio do Garlin. E como última notícia, One Piece acaba de chegar à marca de 600 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, se igualando a Superman. Então, meus queridos, vamos tocar nesse ponto em outros momentos, mas só quero dizer uma coisa. Irmão, segura o pirata que estica. É a liberdade de alcançar o topo, não tem como. Meus queridos, e esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado dessas Big News e não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda pra caramba. E é isso, gente, mais uma vez, obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo. Tamo junto, galera, valeu e sim!